Já começa falando sobre a Meta, que respondeu aos questionamentos da Advocacia Geral da União, a AGU, sobre as mudanças nas regras de política da empresa, que encerrou o programa de checagem de fatos. O prazo para a resposta da Big Tech terminava ontem. Segundo a AGU, os atuais termos de uso das plataformas, assim como as mudanças informadas pela Meta, não estão adequados à legislação brasileira e não são suficientes para a proteção dos direitos fundamentais da cidadania. A AGU vai analisar as informações em uma audiência pública que deve acontecer na tarde de quinta-feira. Vão participar da reunião representantes dos Ministérios dos Direitos Humanos e Cidadania, da Justiça e da Segurança Pública e também da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Como é que você vê, meu querido Ricardo Rous, esta reação da Advocacia Geral da União àquele anúncio feito pelo Mark Zuckerberg a respeito das mudanças das políticas de checagem de fatos da Meta, que é a proprietária do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, as redes sociais mais utilizadas aqui no território brasileiro. Intimou para que prestasse esclarecimentos no prazo de 72 horas. Esse prazo foi respeitado, os esclarecimentos vieram e agora eles vão analisar o que esperar desta análise da resposta da Meta. Ricardo Rous, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Koba, boa tarde aos colegas aqui de bancada, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Koba, primeiro ponto que eu acho que é importantíssimo a gente relatar aqui é que a mudança que a Meta fez aí nas suas checagens não fere absolutamente nenhum tipo de legislação no nosso país. A solicitação de informação feita pela AGU foi respondida dentro do prazo, na verdade faltavam ali cerca de 10 minutos para vencer o prazo, respondida em português e em inglês, veio diretamente dos Estados Unidos, com o objetivo de atender aí esse momento que a AGU quis criar, pedindo informações para a Meta. Agora, me causa uma certa estranheza aqui que o governo brasileiro queira colocar na rede social, numa empresa privada, o combate ao racismo, o combate à pedofilia, que todos nós temos que fazer. Mas até onde eu me recordo, isso é um papel do governo, das polícias e do governo brasileiro, que a gente não vê se manifestando tanto nessa linha. Agora, a resposta da Meta veio dentro do prazo, inclusive dizendo que vai aguardar legislações que o Brasil está discutindo ainda de regularização das redes sociais. E você, Priscila Silveira, como vê, o que esperar agora dessa audiência pública? Eles vão fazer essa análise de maneira pública com representantes dos ministérios. Boa tarde, Koba, toda a nossa audiência, os meus colegas aqui de bancada. Koba, a grande discussão aqui, eu acho que está atrelada à própria liberdade de expressão, né? A gente vem discutindo isso há um tempo. Por quê? Porque por mais que o Mark Zuckerberg tenha dito que não vai atrelar essas questões, né, que vinculam a liberdade de expressão, a Constituição, dentro de um direito fundamental, traz essa proteção. E aí aqui, neste ponto, quero concordar com o Ricardo Rous, quando ele fala que nessa questão de prevalecer a liberdade de expressão, outras empresas não têm a mesma incidência que vem sendo feita com relação a essas redes sociais. Agora, importante a gente colocar um ponto aqui. A liberdade de expressão ela é protegida e pelo discurso trazido pelo CEO dessas redes sociais, eu não visualizei, vocês me corrijam se tenha, né, sido feito, em nenhum momento ele dizer que não vai combater questões de ódio, transfobia, homofobia, preconceito. Eu não escutei ele falar, olha, nós não vamos fazer nada que possa, de alguma forma, rechaçar esses crimes de ódio que vêm sido praticados em todos os cenários e com uma maior incidência nas redes sociais, porque não tem rosto, facilita para o criminoso. Eu não observei isso. O que eu observei quando ele se manifestou, dando aí essa total liberdade nas redes sociais, foi de dizer que, por causa de erros que a plataforma eventualmente cometa, para poder brecar, né, algumas pessoas em detrimento de outras, ele vai, então, deixar livre. E óbvio, isso é óbvio, que se a pessoa está trabalhando dentro de uma empresa privada, dentro do nosso ordenamento pátrio, ele deve se regular pelas leis que se desdobram do nosso país. Então, é óbvio, se alguém cometer um crime lá, obviamente, ele vai ter que responder de alguma maneira. Em que sentido? Retirar o conteúdo. Isso não muda. Tá? Agora, a gente precisa aguardar o que vai ser criado, qual vai ser o outro empecilho, o outro, né, desdobramento, depois que foi, então, manifestado pela Meta, através do pedido aí para que ela se manifestasse a respeito dessa informação trazida pelo presidente, ou pelo CEO, Mark Zuckerberg.
como você vê o fato dessa audiência pública discutir e analisar a resposta da Meta à AGU, Sérgio Zagarino? Porque qual é a chance de, num lugar público, televisionado, acompanhado por ampla maioria da imprensa significativa no Brasil, de alguém fazer uma análise e falar, faz sentido, não há ilegalidade nenhuma, podem mudar a política de checagem de fatos? Não tem muita probabilidade isso, né? Sérgio Zagarino. Boa tarde, Koba, boa tarde a todos nossos telespectadores, nossos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui e talvez não seja tão prazeroso verificarmos essa necessidade do governo federal em viver com base numa narrativa. São narrativas que todos nós estamos cansados. Narrativa agora diante de um discurso de uma empresa privada, de um CEO que é completamente reconhecido por todo mundo pelo sucesso ali da sua inovação tecnológica, do seu aparato tecnológico que disponibiliza para toda uma população mundial a facilidade de interação, de comunicação. E, na verdade, eles se aproveitam de uma fala, de um discurso do CEO dessa empresa, de Mark Zuckerberg, que prevê ali garantir mais liberdade, principalmente pelo motivo da eleição norte-americana, que Donald Trump foi vencedor e tem ali como seu principal aliado, braço direito, Elon Musk, que é hoje um dos principais defensores da liberdade de expressão, não só nos Estados Unidos, mas também como no mundo. Portanto, quando nós nos deparamos com esse tipo de situação, nós vemos um governo que está preocupado com a informação não ficar mais controlada apenas onde é de seu interesse, e sim uma preocupação muito grande com uma necessidade de regulamentar a qualquer preço, a qualquer custo as redes sociais. Tudo com a desculpa do amor. Temos que nos preocupar com todos os tipos de crime, só que isso já existe. A professora Priscila explicou algo e eu vou me aprofundar um pouco. Nós já temos uma legislação penal que prevê que prevê tipificação penal para crimes contra injúria, racismo. Inclusive, a política interna dessas plataformas, da Meta, ela também já prevê a restrição automática quando tem incitação ao ódio, incitação à violência. Você que está em casa nos assistindo, você vai comentar aí uma foto da sua tia que você não vê faz tempo, aí você vai fazer uma brincadeira, você não quer nem xingar ela, mas você vai falar assim, sua besta, ai, que saudade. Não está brincando com ela. O próprio aplicativo vai te restringir, falar assim, tem certeza que você quer falar isso? Ou seja, internamente já existe essa conduta. A política de checagem de dados nada mais era do que uma ferramenta interna que eles tinham com um custo ideológico, porque todo mundo tem uma opinião. Essas empresas geralmente que fazem esse serviço de checagem de dados tinham uma ideologia. E a partir desse momento, Mark Zuckerberg, fazendo como Elon Musk fez, decidiu mudar da checagem de dados por pessoas que têm suas ideologias para notas de comunidade, que fica completamente aberto para qualquer pessoa discordar de qualquer fato que seja apontado na rede social. Então vejam, quando o governo brasileiro ele começa a se manifestar, primeiro, sem legislação que o permita de forma intrusa na iniciativa privada. Segundo, querer agora fazer disso uma agenda para um debate público com uma audiência pública é completamente inócuo, não terá finalidade nenhuma. Quem deve pautar esse tipo de decisão é sempre o Congresso Nacional. Então eu vejo com muita preocupação esse tipo de discussão lá nos corredores de Brasília, principalmente na AGU, que deveria estar preocupada em garantir um direito fundamental aqui para nós brasileiros, que é o da liberdade de expressão. E, enquanto isso, na verdade, eles estão servindo mais como um órgão do governo que está preocupado em limitar essa liberdade, quiçá falarmos de censura. E você, Sérgio Marques, como enxerga todo esse cenário envolvendo a AGU, avaliando as respostas da Meta para a possível modificação da política de checagem de fatos, inclusive no Brasil? Lembrando que a informação, aquele comunicado inicial, dizia que as mudanças aconteceriam inicialmente nos Estados Unidos. Então, de alguma maneira, as pessoas aqui no Brasil, as autoridades, estão se antecipando. Eles estão sofrendo de algum problema de antecipação da questão aí, ô Sérgio? Eu ia falar um termo aqui, mas não ia pegar bem. Fala. Kobayashi, colegas de bancada e todos aqueles que nos prestigiam, uma ótima tarde. Bem, para falar sobre essa questão, para defender a liberdade, querem restringir a liberdade. Esse é o principal ponto que nós estamos trabalhando aqui. E também está ligado diretamente ao fator Trump. Vocês viram que, a partir
da assunção de Trump, no dia 20 próximo, olha quantas empresas já estão mudando seus posicionamentos, inclusive a gigante, né, de Zuckerberg, né, que é o próprio Instagram, Facebook, WhatsApp, mudando. E o próprio Zuckerberg, né, o CEO dessa grande empresa, ele mesmo falou que os seus checadores extrapolaram no direito. Aí, como a própria Priscila falou aqui, o Sérgio, o Ricardo, fazendo essa conjuntura toda, é uma empresa particular dentro de uma empresa particular, restringindo aquilo que nós podemos falar. E o governo preocupado com essa ação. Existem situações muito mais preocupantes para o Brasil. Lógico, a partir do momento que a comunicação ela ganhou notoriedade porque ela saiu daqueles meios formais de comunicação, evidentemente que as pessoas acabam tomando providências de outras áreas. Então, a briga está aí. Koba, eu queria fazer um complemento aqui, o seguinte, eu não vi a mesma preocupação da AGU para saber como era feita essa checagem por parte da Meta, por exemplo, quando havia esse mecanismo na instituição, porque o próprio CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, deu uma entrevista num podcast do Joe Rogan, dizendo o seguinte, que ele sofria, a equipe dele, não ele diretamente, sofria uma certa pressão de integrantes do governo Biden sobre o que deveria ser tirado. Na época ele estava se tratando sobre a Covid-19, mas, ou seja, havia ali um cerceamento do governo americano sobre o que a Meta deveria tirar do ar ali. E eu não vi essa mesma preocupação se isso estava ou não acontecendo aqui no Brasil. A AGU tem essa preocupação com a nossa liberdade de expressão. E outro ponto, o governo ajudaria muito se nós seguíssemos a Constituição da República Federativa do Brasil, que já traz lá no seu artigo 5º de que é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Por que nós não solicitamos as redes sociais que nós temos, que operam no Brasil, que as pessoas se identifiquem através do seu CPF, ou até um mecanismo mais moderno, como tem os bancos digitais, leitura facial e tal. Então a pessoa vai ter a conta dela, seja pessoa física ou pessoa jurídica, porém identificada por seu CPF. Caso aquela página cometa algum tipo de crime, tem a identificação ali, não vai ter anonimato, está resolvido o problema. Na minha opinião, é simples, mas o governo não vejo atuando nessa linha, não vejo a AGU atuando nessa linha, que para mim seria muito mais simples, uma vez que já consta na nossa Constituição como a coisa deve acontecer. E em meio às discussões sobre a Meta, o ministro Fernando Haddad falou na manhã de hoje sobre as Big Techs e que prevê, entre aspas, dias difíceis pela frente. Nós vamos acompanhar um trecho. Mas enfim, já estou prevenindo vocês que parece que depois desse alinhamento das Big Techs com a extrema-direita, nós vamos ter efetivamente dias difíceis pela frente. E isso consome energia do governo, consome energia do Estado, funcionários públicos e tudo mais, para combater um tipo de barbaridade que, na minha opinião, com esse alinhamento com o fascismo, deve acontecer mais. E aí, como é que você analisa, professor Sérgio Marques? É sempre a mesma ladainha, fascismo, extrema-direita. Então, o Mark Zuckerberg, que era um progressista, hoje ele é de extrema-direita, simplesmente porque ele mudou o posicionamento dele. Então, é muito ruim um próprio representante do governo, né, um porta-voz do governo, que é o próprio ministro Haddad, falando essas questões de fascismo, de extrema-esquerda. Gente, olha, a democracia existem dois lados. A partir do momento que só existe um lado, isso se chama ditadura. Então, para qualquer coisa falar de extrema direita, é interessante porque a gente não ouve falar de extrema esquerda. Né? As ações que são usadas, você não ouve, por exemplo, na mídia tradicional, falar-se de extrema esquerda. Você só ouve falar de extrema direita. Então tem que mudar esse discursinho que está já falido, né? Ô, Priscila Silveira, e como você vê o ministro da Fazenda se preocupando também com esse tema, já que os assuntos da Fazenda e da economia estão aí, né,
também repercutindo nacionalmente. As pessoas estão preocupadas com a alta do dólar, que repercute naturalmente na inflação, na alta dos preços no supermercado. O dólar, quando sobe, ele não influencia a vida do rico que vai para a Disney. Porque o cara que é rico, ele gasta um pouco a mais, um pouco a menos, nem percebe. Agora, o mais pobre, quando vê o dólar subindo o diesel, que sobe o custo do transporte dos alimentos, que na compra no final do mês ele comprava um pacote de arroz, agora tem que comprar menos do que comprava ou diminuir a qualidade do produto, para o pobre faz diferença. E o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, que é o responsável por resolver estes problemas, está agora falando sobre a situação das Big Techs. E aí? Koba, sem dúvida. Você bem colocou aqui a necessidade do nosso ministro falar acerca das problemáticas que a gente tem enfrentado no preceito econômico. Mas, nesse ponto, eu não acho de todo ruim ele se manifestar, e vou falar a verdade assim, não é de todo ruim que ele fale sobre as Big Techs. O problema, e aqui eu preciso concordar com o Sérgio Marques, é no sentido de que as terminologias, né, trazidas pelo ministro talvez não tenham sido as mais adequadas, e eu tento entender o motivo pelo qual ele menciona a extrema-direita e fascista. Penso eu que deva ser em virtude do desdobramento da manifestação do Mark Zuckerberg, quando ele fala, né, e até tem a fala do Trump. O Trump fala, olha, eu já estou chegando, tem gente que já está chegando, né? Ele fala disso, em algum momento ele cita isso, ele fala, olha, estou chegando e as pessoas estão mudando de ideia, né? Ou seja, as pessoas têm medo de mim. Então, não acho que venha a ser medo, acho que foi uma mudança de posicionamento mesmo, né? E não acho que isso faz do CEO das redes sociais de extrema-direita, nem de transversal. Eu costumo brincar que não é direita, não é esquerda, é transversal. Ele é dono de uma empresa e eu penso assim, fazendo uma parafrase, penso, logo mudo de ideia. É isso que ele fez, ele mexe com o dinheiro. E aqui eu preciso dizer, ele não está pensando na pessoa que quer ter o exercício da sua liberdade de expressão. Ele está pensando no bolso dele. Quando ele fala que vai liberar, quanto mais discórdia, quanto mais problemas, isso é o que eu penso, quanto mais problemas a gente tem, mais eleva, mais movimenta a rede social. E aí, outro dia, a gente até falou disso. Para você hoje ter lá o tiquezinho de verificado, que te dá algumas relevâncias, você paga um valor. Tá? Quem não garante que o Mark está liberando tudo isso para poder colocar uma coisinha a mais, para poder levar vantagem disso? Então, ele é empresário. Ele é empresário e ele pode se adequar ao governo Y ou Z. E aí, nesse ponto, acho que foi infeliz a fala do ministro em colocar como sendo uma verdade que isso é um desdobramento da extrema-direita, porque eu não acho que é. Eu acho que é um posicionamento de um empresário que vai se adequar e ele pode pensar e pode mudar de ideia perfeitamente. Então, neste ponto, acho que não foi adequada a fala do ministro. E a sua opinião, Sérgio Zagarino? Isso me lembra quando nós tivemos aquela frase que ficou histórica do Galvão Bueno com o Tino Marx, que ele fala, Galvão, fala Tino, sentiu? Claramente, Fernando Haddad e governo federal sentiram. Eles sentiram o golpe. Podemos dizer de outra forma, eles sentiram que a liberdade de expressão é um bem maior do que essas narrativas do que eles vivem. Eles sentiram que, a partir de agora, do dia 20 de janeiro, com Donald Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos, nós não teremos mais esse tipo de cerceamento de garantias de direitos fundamentais. E o que comprova que eles sentiram? O fato deles não terem mais o que falar. Porque quando você começa a apelar, dizendo que, olha, tudo isso é uma estratégia da extrema-direita, que ninguém até hoje consegue identificar o que é a extrema-direita, e pior, você colaciona na extrema-direita, que ninguém explica o que é, a ideia do fascismo, o que também não faz o menor sentido. Afinal de contas, você vai para a Venezuela, onde temos Nicolás Maduro, que é um ditador de esquerda fascista. Vejam, não tem relação alguma. O fato do ministro da Fazenda vir a público e dizer absolutamente tudo isso que ele fez só demonstra o desespero, demonstra que sentiram, não tem mais argumentos para conseguir justificar o injustificável. Eles não conseguem mais justificar a necessidade de uma regulamentação de uma rede social sem cair agora nessa ideia de ideologia. Então, eu volto a dizer, tudo isso
é parte dessa narrativa do governo federal de ficar levando a público, porque não faz nem sentido o ministro da Fazenda vir a público para dizer sobre, olha, agora as Big Techs estão aliadas a... Não, isso tudo é só para ficar vindo na mídia e colacionando na cabeça da população que, olha, a Big Tech é um bicho-papão, temos que fazer a regulamentação. Nada disso, não caiam nessas besteiras. O que tem que ser feito, sim, é a identificação de todos os usuários, acabar com o anonimato. O Ricardo Rose, antes, ele disse exatamente o que eu penso. É acabar com o anonimato e garantir que essas pessoas sejam devidamente punidas por suas falas. Olha como é bonito a liberdade. Você tem o direito de falar a bobagem que você quiser, só que arque com as consequências. Não tem que ninguém te censurar por isso. Então, não cabe ao ministro Fernando Haddad vir a público fazer esse tipo de depoimento que ainda distorce informações que sequer, talvez, ele saiba conseguir explicar o que é a extrema-direita. Porque eu me recordo que chamavam Jair Bolsonaro, uma pessoa que agiu sempre aí dentro de todo o cenário da Constituição aqui no Brasil, de extrema-direita, fascismo. Isso não existe, gente. Desculpa. Isso é Pediu o professor Sérgio Marques. A própria mudança da comunicação social, da liderança da comunicação social da Presidência da República, que agora está nas mãos de Sidônio Palmeira, uma das funções que ele vai exercer é justamente combater o aumento da direita nas redes sociais. Então, porque a direita acaba, de fato... Uma das funções dele no governo é o quê? As redes sociais hoje são dominadas pela direita, né? E o que acontece? A esquerda ela vem, a cada ano que passa, perdendo terreno nessas redes sociais. Posso fazer um adendo, Pois não. professor? Não é que ela é dominada pela direita. As redes sociais, ela tem livre acesso da população. Sim. E aí a população tem suas escolhas, porque eles estão cansados de cair em narrativas. O resumo da ópera se dá nas eleições municipais de 2024, que, mais uma vez, temos o PT, que é o partido do presidente da República, que é o do governo federal, completamente descolado da população. Vide que perderam aí as eleições nas principais centros, nas principais capitais e diminuíram, na verdade, em termos de população, a quantidade de pessoas que eles governam. Eu já tenho uma opinião, Ricardo Rose, em relação a essa mudança na Secretaria de Comunicação Social da Presidência, né, que tem status de ministério. Estamos falando da SECOM, que agora deixa esse cargo Paulo Pimenta, que foi escolhido lá atrás, alguém que é de origem política, inclusive tem um mandato de deputado federal, e entra um marqueteiro, alguém que trabalha com a comunicação. Eu enxergo essa mudança como uma falta de autocrítica da Presidência da República, porque se eles estão mudando primeiro a comunicação, é que acredita-se dentro do Planalto que está tudo às mil maravilhas, mas não estão comunicando direito. Está tudo ótimo, educação, saúde, segurança, economia, está ótimo, mas o problema é quem comunica, o problema é quem está lá com a senha do Twitter da Presidência da República. E não é bem o caso, né? A gente sabe que não basta um bom comunicador se você não tiver o que comunicar de bom. E aí agora eles mudam para um quadro mais técnico, alguém que trabalha com esta área. Foi inclusive marqueteiro da campanha do presidente Lula. Como é que você vê essa mudança na Secretaria de Comunicação Social? É o estilo que precisa mudar? Falar menos para a bolha, falar mais para fora, de uma maneira mais crível, mais acessível, sem muitas provocações que a gente viu em algumas vezes na comunicação da presidência? Oba, mudar o ministro, vamos chamar de ministro, né, na Secretaria de Comunicação, tirar um político, que é o Paulo Pimenta, e colocar um marqueteiro, alguém que soube comunicar bem na campanha do presidente Lula, que foi marqueteiro da campanha do presidente Lula, já era conselheiro do presidente, mas não tinha a palavra final, que era do secretário Paulo Pimenta. Fazer essa troca no momento em que a popularidade do presidente está em queda, e por vários motivos, quem é brasileiro, quem anda nas ruas, quem convive com a realidade brasileira sabe os motivos dessa queda gigantesca na popularidade do presidente da República, mostra que o governo está querendo fazer marketing com o que ele não tem para mostrar. É exatamente isso. Não é só comunicar obras que eventualmente, projetos, programas públicos que o governo faz. Não. É como vender algo que não existe necessariamente. Esse é o grande jogo político. Por isso que quando o Sidônio entra, já entra preocupado com a lógica
digital, que o governo está analógico, ele precisa ser mais digital, se comunicar melhor nas redes sociais para vender as ideias do governo, porque são ideias, na maioria dos casos, para a maioria da população. Então, trocar um político, que era o Paulo Pimenta, por um marqueteiro demonstra exatamente isso. O governo sentiu a necessidade de vender a sua narrativa de melhor forma, para isso trocou a pessoa que cuida de toda essa comunicação dentro do governo. O Sidônio chegou trocando toda a equipe, então ele está com carta branca para substituir praticamente todo mundo, deve ter uma troca de 90% na secretaria, isso já está acontecendo. Vale lembrar que o Sidônio já foi convidado lá atrás, logo no começo do governo, e ele achou melhor não para tocar a própria agência, mas com essa queda abrupta na popularidade do presidente, houve a necessidade de se reorganizar e trazer alguém para cuidar do marketing. Eu repito e reforço a palavra marketing, porque é justamente isso que a gente vai trabalhar. Nós não estamos discutindo aqui corte de gastos, por que a inflação ficou fora da meta. Isso vale para o ministro Haddad, que estava falando das big techs, e sempre colocando aí um tom político, sempre colocando um tom eleitoral, quando fala de extrema-direita, quando fala de fascismo, falando para sua bolha, para manter ali. Nós não estamos preocupados em ter o maior IVA do mundo, IVA, que vai ser um dos maiores do planeta, se não o maior do mundo. Nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados como nós vamos combater o discurso da direita nas redes sociais, onde a esquerda é fragilizada.